E aí galera, beleza? Vamos dar continuidade? Chegamos ao grande momento agora do Ionic, né? Então, mas bom, quem estava tão ansioso que queria ver o Ionic, queria começar, tá aí, chegou o grande momento, beleza? Mas o que é o Ionic? Né? Assim, se você é novo, conhece um pouquinho de mobile, conhece um pouco de Ionic, você vai entender o que é o Ionic. Mas para aquele cara que é novo, que não conhece nada, o que é o Ionic? O Ionic é um framework que foi desenvolvido em cima de Angular inicialmente, tá? Hoje ele não está mais em cima do Angular, ele está em JavaScript puro. Ele tem ramificação para o Angular, tem ramificação para o React, tem ramificação para o Vue e tem para o JavaScript puro, né? Então assim, hoje ele está sem framework específico, mas até a versão 3 ele tinha framework específico, que a 2 e a 3 foi para o Angular 2+, né, que seria o de TypeScript, e para a primeira versão, que foi o primeiro que eu comecei, estava em AngularJS, que era a primeira versão do Ionic. Tá? O Ionic ele junta aquelas skills que a galera tem para web, que é o CSS, que é o JavaScript, que é o HTML, para desenvolver aplicativo mobile. Então isso facilita muito. Por quê? Porque você reaproveita já um conhecimento que você faz site para você fazer aplicativo mobile. Que coisa mais fantástica que você pode juntar esses dois mundos, porque fazer aplicativo nativo, quem já programou sabe a dificuldade que é fazer nativo. Nativo você precisa programar, entender a fundo a plataforma, você precisa entender a fundo a estrutura, e sem contar que se você for fazer seu código, você precisa fazer ele duas vezes. Porque se você for fazer para Android e para iOS, você precisa fazer duas vezes. Então, aí já cresce o seu custo de projeto, cresce a sua estrutura, já cresce muito o ambiente de desenvolvimento. E já com o nosso amigo Ionic, ele consegue diminuir isso de uma forma muito mais enxuta. Ele já te entrega um monte de componentes prontos, ele consegue entender qual que é a plataforma que você está rodando e ele estiliza os componentes mais adequadamente para a plataforma. Como assim? Poxa, eu tenho componentes que são, por exemplo, tab bar, que tem para iOS e tem para Android, mas se comportam de formas diferentes. Cada um tem um comportamento, um layout diferente, e o Ionic consegue entregar isso de uma forma muito fácil. Né? Você utiliza os componentes dele e ele te entrega essa interface. Além da interface que o Ionic tem, ele entrega um ecossistema completo para isso. Acessos a hardwares nativos, acesso a eventos, a uma gama de recursos que você consegue construir o seu aplicativo inteirinho nele e sem ter necessidade a mais de outros recursos. Né? Diferente de alguns outros frameworks, por exemplo, eu também programei em React, estou até fazendo um curso no nosso canal de React, e lá no React a gente já tem que fazer um pouquinho mais de trabalho, tem um pouquinho mais de trabalho. É uma outra pegada, porque o React ele não é um framework, né? Ele é uma lib mais focada para layout, mas só para vocês entenderem um pouco dessa diferença. Então eu tenho o React, que ele é o React Native, né? Que ele é focado para mobile, que ele não tem componentes estilizados, tá? Eles têm os componentes nativos. Você vai colocar uma lista, ela é uma lista, mas por exemplo, ela não tem uma interface pronta. Você tem que criar. Já no Ionic, ele tem uma interface pronta para te entregar, modelos de interface, então fica muito mais fácil. E aí até assim, é tão interessante como a galera tá adaptando, tá gostando do Ionic, que foi construída uma versão pro React dos componentes do Ionic, ou seja, agora sim você pode trabalhar com React Native e ter o layout do Ionic, ou seja, essa é a grande dificuldade às vezes do React Native. É a parte de interface, porque os componentes a gente tem que construir tudo do zero, a questão de layout, tá? E aí isso dá uma pegada, mas já no Ionic não, o Ionic te entrega isso tudo pronto. Então o Ionic é um framework para desenvolvimento mobile extremamente bacana, completo, que te entrega tanto recursos nativos e recursos para você trabalhar com a sua aplicação de forma mais fácil, tá bom? Eu vou daqui a pouco mostrar para vocês lá o site e vou dar mais uma detalhada, tá bom? E vamos lá, bora? Então, te espero lá. Aqui de volta, então agora a gente vai começar a nossa estruturação. Vamos conhecer um pouquinho o Ionic. Então vamos vir aqui no site, vamos abrir ele. Ionic, beleza? No Google mesmo. Então ele vai abrir aqui a nossa plataforminha, né, que o site deles é ionicframework.com. Aqui ele demonstra um pouquinho de como funciona, um único código fonte, né, em qualquer plataforma. Então ele vai explicando um pouquinho de como funciona, tá? Quais são os serviços, eles têm vários serviços. O Ionic ele não tem só a questão do desenvolvimento, ele tem todo um ecossistema de serviços que você pode utilizar
esses sim pagos, alguns com free tier, né? Mas ele é muito bacana. Aqui ele mostra que hoje ele dá suporte ao Angular, ao React, ao Vue e ao JS puro, caso você queira desenvolver sua aplicação sem nenhum framework. Então é muito bacana, tá bom? Então assim, essa aqui é um dos serviços que eles oferecem, que é a entrega contínua, né? Que é a parte de você fazer os deploys dos seus aplicativos de forma automática. Então você pode utilizar o serviço deles para isso. E aí ele explica um pouquinho, tem o Android Studio, né, que eles construíram agora, que é esse carinha aqui. Ele ainda está bem complicado de conseguir, ele só tem versão paga, não tem versão free. Vamos ver mais para frente o que o pessoal vai fazer, mas ele é bem legal, ele ajuda bastante no desenvolvimento do layout. A gente está acompanhando aqui o videozinho no site deles. Né? E aqui ele mostra um pouquinho de alguns aplicativos que foram feitos e tecnologias que utiliza, tá bom? Então, vamos lá? Aqui em cima nós temos o Get Started. Então vamos no Get Started. Ó, atualmente, vamos só voltar aqui para vocês darem uma olhadinha. Atualmente, a versão que está rodando do nosso Ionic é 4.7.3, tá? O último release dela foi dia 7/8 de 2019. Então é esse release que a gente vai trabalhar, tá? O CLI, a gente tem que só entender uma coisa. A gente vai usar o CLI do Ionic, né, que é o nossa ferramenta de linha de comando. Ela muitas vezes a versão dela é diferente da versão do Ionic que ela vai rodar. Tá? Eu acho que isso gera uma grande confusão, principalmente para as pessoas que estão iniciando. Até se vocês olharem nos comentários do curso, tem pessoal falando que acha que porque lá nas primeiras aulas, quando eu comecei a gravar, a gente estava ainda com uma versão estável legal do Ionic CLI 3.9. Aí até eu vi comentários de pessoas falando assim, poxa, mas eu achei que a curso era Ionic 4, mas estou vendo aqui que é 3. Na realidade, são coisas distintas, tá? O nosso Ionic CLI, ele tem uma versão, ele sofre versionamento muito diferente do Ionic. Hoje o Ionic ele está no beta 5, né? Tem versão 5 do Ionic já em desenvolvimento. Mas o nosso Ionic CLI também está no 5. Mas isso não quer dizer que se eu hoje baixar o projeto, eu vou começar no Ionic 5. Então, assim, sempre façam essa diferenciação, cuidado, tá? Na hora que vocês criarem o projeto, aí vocês vão lá, a gente vai mostrar para vocês lá no packet, aonde que a gente vê qual que é o Ionic que ele está usando, tá bom? Então sempre tomem esse cuidado. Então a gente vai atualizar o meu Ionic aqui hoje, acho que o meu Ionic está na versão 4 alguma coisa, vamos ver aqui. É só para mim saber qual que é a versão, eu vou dar um Ionic Info, aí ele vai trazer para mim quais são as informações. Aqui no caso ele vai trazer nada, né, de projeto, porque a gente não está rodando um projeto Ionic. Mas aqui ele está dizendo que eu tenho um Ionic CLI 4.2, ele está dizendo que ele não encontrou nenhum projeto Ionic aqui, tá? Hoje eu estou com o meu Node 10.3, NPM e o Mac, tá? Então assim, vamos instalar o Ionic dele CLI, ele vai atualizar esse cara e vamos ver como fica. Então, eu pego esse carinha aqui para instalar. Lembre-se sempre quando for G, é global. Então, se é global, a gente tem que pôr o sudo antes, tá bom? Então vamos por sudo npm install -g Ionic. Então ele vai pedir meu password. Pronto. Então estamos instalando aqui nossa versão nova. Eu estou atualizando a minha. Como eu estou fazendo assim, ele vai atualizar a minha versão para 5, né, que é a versão do CLI que está rodando agora. Então vamos esperar ele aqui. Enquanto isso eu vou explicar mais algumas coisas. Então aí depois que a gente fazer a instalação, ele explica como a gente dá início, né? A gente tem alguns templates no Ionic, a gente tem o template blank, que não vai vir com nada. Tem o template tabs, que ele já vai vir com uma estrutura de tabs pronta. E tem do side menu, ele voltou aqui. E ele tem do side menu, que é aquela versãozinha do menu hambúrguer, que o pessoal fala, aquele menu lateral. Que ele explica um pouquinho como linkar com a estrutura deles. Depois vocês podem ficar à vontade em dar uma pesquisada no site deles. Tem ricas informações, tá? Uma coisa legal, que assim, como eu falei que o Ionic CLI ele indifere da versão do Ionic, aqui vocês veem que se eu quiser criar, por exemplo, um projeto na versão 1, é só eu colocar type Ionic 1, ele vai criar lá na versão 1, no mesmo formato da versão 1. Então é bem interessante isso, tá? Então vamos aqui começar na nossa documentação. Plataforma, veja que a plataforma ela incorpora a parte do framework, a parte do Studio, do Appflow e do Native, que é aquela documentação que a gente utiliza para conectar nos recursos nativos do nosso dispositivo. Então, vamos vir aqui no framework. Aqui ele já vai abrir a parte de documentação.
Então aqui a gente tem toda a parte que vocês precisam de documentação, tá? Aqui ele está apontando para o React, mas aqui eu posso vir aqui para o Angular. Então ele vai mudar a questão da documentação que precisar aqui embaixo. Que ele explica tudo o que você precisa, a instalação do CLI, como a gente está fazendo aqui agora, do G, olha lá. Se eu preciso da permissão global, ele está explicando como funciona, como eu rodo o app, tá? Aqui também tem como você vai configurar o seu iOS, a parte do Xcode, então tem uns detalhezinhos aqui que a gente pode fazer, criar simulador. Eu não vou entrar em detalhes nisso aqui, tá? Porque a gente precisa disso mais pro final, e aí cada ambiente que o pessoal for tendo dificuldade, a gente vai dando uma organizada. O grosso a gente já ensinou lá no começo, a parte do Java e tudo mais pro Android. Pro iOS é pouca coisa, a gente precisa basicamente instalar esses dois carinhas aqui, tá? Então deixa eu terminar aqui, eu já termino a explicação. Bom, ele terminou. Então, só para finalizar, se você estiver trabalhando com o iOS especificamente, com o Mac, você faz mais essas duas instalações aqui, tá? Do iOS Sim e do iOS Deploy. Eu vou até fazer aqui para atualizar, para manter a mesma versão que eu tenho agora, porque como eu atualizei, então eu vou manter para manter a atualização. Aqui eu mandei rodar o comando, é simples, é igual ao outro, ó, ele roda, é bem rápido, tá? Veja que ele atualizou, porque eu já tinha ele. Nós vamos instalar aqui também. Também sudo. Como eu já passei a senha, ele não pede a senha de novo, tá? Tá lá, tá rodando de novo, ó. Também tá atualizando, então é bem rapidinho. Tá lá, tá fazendo as configurações que precisa. Ok? Aguardar. E vamos continuar. E tem pro Android também, caso tenha alguma questão do Java. Isso aqui a gente já fez lá naquele nosso manualzinho. A única coisa que muda é a versão do Ionic que mudou. Então a gente está fazendo a instalação da versão diferente. Aqui ele faz todas as explicações detalhadas que você precisa para fazer a instalação da Ionic, da parte do Android, né, desculpa, da versão do PF, isso aqui tudo a gente explicou lá, tá? Criar o AVD, que é a versão do emulador para vocês testarem. Então todo o processo está aqui, é bem interessante, eles entregam uma documentação muito boa. E aí a parte legal é que a gente tem aqui o Components, que esse sim é a parte visual da nossa aplicação, que é o que eles entregam, por isso que ele é um framework. Ele tem uma gama de recursos, tem a parte de componente, tem a parte do CLI, aqui no componente entrega tudo, tá? Parte de datetime, ele já mostra aqui do lado como que fica esse componente. Ele mostra tanto para iOS quanto MD é para Android, tá? Então assim, aqui para o Android ele vai se comportar dessa forma e para o iOS ele vai se comportar dessa forma. Isso é muito legal, porque ele já consegue fazer essa diferenciação para cada um. Ah, vamos aqui, por exemplo, pegar um outro item que a gente dê uma diferencinha legal. Pegar o loading. O loading, por exemplo, também tem. Ó, show loading. Para iOS ele tem essa estrutura e para Android ele já tem. Veja que aqui o botão já ficou mais quadrado, já mudou um pouquinho e aqui já é um pouco diferente. Então é bem legal essa estrutura. Tem o CLI também. O CLI é o que a gente está fazendo, ele está explicando a história do CLI. Tá? O Ionic hoje, na versão mais recente dele, eles implementaram um recurso novo que chama capacitor. Tá? Antigamente, quando a gente na versão 3, né, na versão 2, na versão 1, a gente usava o Cordova para poder fazer a utilização de recursos nativos. Né? Então, todo componente que eu precisasse acessar a câmera, acessar qualquer outro tipo de recurso nativo do celular, eu dependia do Cordova. Tá? Então, assim, você pode ver que aqui do lado eu tenho Cordova e tenho o capacitor. O capacitor é uma nova funcionalidade deles, ou seja, eles construíram, é como se fosse um novo Cordova, tá? Com alguns recursos diferentes que também funciona na web. Não precisa necessariamente ser só no mobile, no device, tá? Então o capacitor é legal. Só que ele ainda está imaturo em algumas coisas. Enquanto o Cordova tem muito componente nativo pronto, o capacitor ainda não tem tantos, porque a galera está desenvolvendo ainda para ele. Então a gente vai seguir no Cordova até o capacitor ficar maduro. Você depois quiser fazer um projeto testando o capacitor, pode ficar à vontade, tá? Eu recomendo que você faça, se você for fazer algum projeto para um cliente ou oficial para você, um projeto de produção, não use o capacitor ainda, porque ele ainda está em desenvolvimento. Eu sempre recomendo isso aos meus alunos e a pessoas que me perguntam. Nunca use uma plataforma extremamente recente para seus projetos. Eu estou ensinando para vocês hoje o Ionic 4 porque ele já está estável e já tem o 5 em desenvolvimento. Quando eu estava no 3, eu não ensinava o 4 quando estava em beta, porque eu não fazia para mim, então eu não quero
fazer para os outros, porque não adianta você estar sempre no ápice do desenvolvimento, no ápice da última versão, e essa versão está em desenvolvimento. Então, assim, vão mudar estruturas, vão mudar regras, vai dar bug. Para que você vai ter esse problema se você pode criar uma curva de aprendizagem menor na versão que está instável e conseguir entregar seu produto? Se você está com foco de trabalhar em freelancer, de crescer na sua carreira, sempre pense assim, tá? Se você está querendo trabalhar em alguma empresa, mais ainda, porque as empresas dificilmente vão estar na última versão. Elas vão estar na 2, vão estar na 3, vão estar começando a 4. Então é legal vocês fazerem essa estrutura de sempre conhecer mais do que uma versão de uma tecnologia, tá bom? Principalmente o Ionic que tem essas mudanças, por exemplo, da 1 para 2 mudou tudo, da 3 para 4 deu uma mudadinha também. Então assim, quando dá essas mudanças, é bom a gente conhecer os ambientes, tá? O que mudou do 3 para o 4, mudou a parte de rota, carregamento de página, mudou um pouquinho a forma do lazy load. Então é legal você ter essas duas experiências, tá? Então é isso aí, a gente vai usar o Cordova para fazer a estruturação dos nossos ambientes nativos, tá? Não o capacitor. E aqui ele tem as explicações também do que vocês precisam para todos os recursos do nosso CLI, tá? E aí o Native, que é o que eu estava falando para vocês, que daí são os componentes. O Ionic também agora, nas últimas versões, ele separou, ele criou uma versão Enterprise, que é uma versão paga, e ele tem a versão Community, que já era da época que foi iniciada, que essa sim ela é toda free. Então a gente pode vir aqui na Community, e aí ele vem aqui do lado e tem os componentes. O que muda da versão free para a paga? A paga ela te dá suporte, eles fazem a manutenção dos componentes de uma forma mais regular. A parte quando é a parte do community, ela já é a comunidade mesmo que vai manter esses plugins, que vai manter essa estrutura. Então, às vezes, pode ter algum plugin que está com problema, e aí não é a comunidade do Ionic mesmo que vai fazer a manutenção disso. Já no pago, não, é eles que mantêm essa informação. Olha a quantidade de recursos que a gente tem hoje para utilizar, ó, Apple Pay, Apple Wallet, Background Fetch, Baidu Push, até o Baidu está aí no meio, ó, Biocache. Então, assim, tem uma quantidade de recursos nativos gigante. Isso não tem no capacitor, tá? O capacitor ainda está começando. Então a gente precisa que ele cresça bastante para isso aqui ficar melhor. Se você for abrir aqui, eu vou só por curiosidade para vocês. Capacitor Ionic, vamos colocar aqui, que daí ele vai trazer o carinha aqui. Então esse é o cara, é o capacitor, né? Então ele tem o recurso dele para utilizar o Android, iOS, o Electron e PWA. Então assim, é para utilizar mais o foco do PWA. Então aí você vai olhar também, tem recursos nativos, e a gente vai olhar, por exemplo, a documentação para a gente ver. Tá? Então tem aqui a parte, ele é um pouquinho mais simplificado. iOS, ó, esses são os componentes que ele tem hoje, tá vendo? API, device, console, file. Então assim, é o básico do básico do básico, tá vendo? Não tem mais muitos recursos. Olha a diferença desses itens aqui para esses aqui, ó, o tamanho da rolagem, tá? Então é isso que eu comentei. O capacitor está começando, é um cara promissor, tá? Bastante interessante, mas ainda está iniciando. Então, fica a seu critério depois. No curso, recomendo, siga o que a gente está ensinando e depois vocês fazem a mudança e o estudo de vocês conforme vocês quiserem. Então pronto, a gente já falou e vamos começar, né? Então a gente vai olhar aqui, ele deu problema, depois eu verifico, isso aqui não tem tanto BO agora não, tá? E agora a gente vai fazer o nosso started mesmo. Então nós vamos aqui no CLI, ele fez a instalação, e aí nós vamos dar o nosso start. Cadê o Ionic Start? Só para mostrar para vocês, não? Então vamos voltar lá, aqui, Start. Pronto. Então ele mostra Ionic Start, mais o template e options, tá? Caso eu queira utilizar options específicas aqui para criar. Então nós vamos começar aqui, ó, Ionic Start My App, e eu vou definir ele como blank, tá? Porque daí a gente vai criar a estrutura toda do zero, não vai vir nada pré-pronto. Veja que aqui eu tenho até como criar baseado num outro app que foi criado, ó. Então bora lá. Ionic, vamos colocar um Ionic Info aqui só para a gente ver como ficou as versões. Vou rodar um Ionic Info. 5.41, a nossa CLI. Veja aqui que ele tem o Native Run, não está instalado.
e o Cordova REST também não está instalado. Nós já vamos ver isso resolver. Então, Ionic, Start, aí nós vamos colocar aqui o nome do nosso app, eu vou colocar ele como Get Mestres App, tá? Não vou colocar o ponto, porque no Mac, os aplicativos têm ponto .Mac, então vai dar BO, então a gente coloca o app mesmo, sem o ponto, e aí a gente coloca na frente qual que é o nosso template, né? Então eu quero blank, ok? Tá lá, blank. Então é assim o comandinho para a gente iniciar. A gente dá Start aqui e vamos esperar. Ele vai perguntar aqui qual que é o framework que eu quero utilizar. Eu quero utilizar o Angular ou o React. Nós vamos utilizar o Angular, tá? Que é o padrão do nosso Ionic, né? Na realidade vindo como esse padrão. Então você pode escolher por React, mas aqui no curso nós vamos ver por Angular mesmo. Então ele está baixando as estruturas, fazendo as instalações que precisa fazer. Demora um pouquinho, tá? Vamos acompanhando aqui esse aqui, porque tem algumas perguntas. Então a gente pode... Eu vou tirando as dúvidas de vocês. Então ele já criou a pastinha do projeto aqui. Nosso Get Mestres App. Veja que ele só ficou diferenciando o ponto. Então agora é só a gente aguardar que ele tenha algumas especificações. Se a gente quiser depois... no Git, se eu não quero que ele não adicione Git, lint. Até deveria utilizar o no Git, porque senão ele vai criar um subdiretório lá para mim. Mas agora que a gente já colocou, segue a vida. Tá rodando aqui, ó, tipo, a gente pode utilizar o Angular, React. Ionic Angular é a versão 3, tá? Se vocês quiserem criar o projeto com a versão 3, vocês vão colocar o Ionic Angular. Então ele vai criar no padrão da 3, ou seja, estrutura de passos, tudo como é do Ionic 3. Ionic 1 e React Angular que a gente acabou de ver. Tá? Então tá carregando aqui. Daqui a pouquinho a gente, quando parar na pergunta, eu volto com vocês. Bom, a primeira pergunta que ele faz aqui para nós é se a gente quer utilizar a estrutura do Google Analytics aqui para a gente colocar ou não as informações. A gente pode colocar que sim, aqui pode deixar sim. Então a gente vai fazer os Analytics e agora ele terminou. Tá? Então assim, terminou o projeto. Então como que a gente vai fazer agora? Ele está pedindo para a gente entrar na pasta, né? Get Mestres App. E aí dá o Ionic Run dele que a gente precisa. Tá? Então a gente vai dar aqui um Ionic Serve, que é o run do projeto. Vamos ver ele rodando, ele vai aqui inicializar. Ele está falando aqui, explicando um pouquinho sobre scaffolding. A gente pode clicar aqui e abrir o link para vocês verem. Está aqui para me explicar um pouquinho do que ele está pedindo aqui. E tem a parte do link para você fazer o Dev App. Eu vou mostrar também o Dev App para vocês. Então está aqui a estrutura, ele está mostrando aqui que é a estrutura de projeto que ele criou, como funciona. A gente tem o Ionic Generate, que o Ionic Generate a gente vai usar ele. Ele serve para ajudar a criar essa estrutura aqui. Imagina você criar 4 arquivos na mão toda vez aqui, por exemplo, dá trabalho. Então o Ionic Generate já quebra um galhão para a gente. Tá? Ó, ele já vai perguntando aqui, ele já está bem dinâmico. Ó. Então ele vai fazendo as perguntinhas e depois ele cria a estrutura para a gente aqui. Então é bem legal. O Ionic Generate ajuda muito. E aqui a gente tem o Dev App, que ele é um aplicativo que você instala no celular, tá? E aí esse aplicativo você consegue rodar o seu device, né, o seu projeto diretamente no seu device, sem precisar de rodar no emulador, tá? E o legal é que assim, muitas vezes a gente precisa estar rodando em um device para testar alguns comportamentos, como foto, como propaganda. Aqui ele tem quais são os plugins que ele aceita. Ele não aceita, se eu não me engano, todos, mas a maioria ele aceita. Então aqui ele está especificando quais são os componentes que o Dev App aceita. Aí ele está mostrando todos eles aqui. E aí esses você pode testar diretamente no seu device. Ou seja, você pode rodar diretamente no seu aparelho sem cabo, sem estar conectado em nada. Você pode usar ele mesmo para rodar. Só instala esse aplicativo e quando a gente inicializar o projeto, a gente coloca o Dev App, que daí ele abre conectado no aplicativo, tá? Então é bem legal, a gente vai depois mostrar para vocês como funciona aí o processo, é bem bacaninha. E aí aqui a gente já está rodando o nosso projeto do Ionic. Para ficar mais bonitinho, a gente vai abrir aqui as ferramentas de desenvolvimento, né? E eu vou colocar aqui para ficar mobile, e a gente pode escolher qual que é o ambiente que a gente quer. Então eu vou rodar aqui só para vocês darem uma olhada como que é o comportamento. Veja que ele veio com uma cara de Android. Tá branco, mas a gente vai mudar aqui a cor. Vamos abrir a estrutura e vamos entender um pouquinho.
Então, quando ele criou o projeto, ele criou essa base aqui embaixo de arquivos, que é onde tem toda a estrutura do projeto, tá? Parte, como ele é desenvolvido em TypeScript, por causa do Angular, ele também tem as configurações, assim como do Angular do nosso projeto. Tem aqui o Angular JSON, que são as configurações do projeto do Angular. Tem do Karma, que é para teste. Nós temos o Package.json, que é o padrão, tá? Então, assim, aqui todas as estruturas do Package.json estão aqui. Aí o que eu tinha comentado para a gente saber qual que é a versão da Ionic que a gente está usando, vocês vão olhar aqui que tem o Ionic Core. Vamos achar ele aqui. Ó, Ionic Native Core. O Native está começando no 5. E nós temos aqui o Core também do Angular, que está o 8. Então nós estamos usando o Ionic 8. E nós estamos utilizando também o Ionic. Na realidade, nós estamos indo já para o 5 aqui, tá? Nós estamos usando o 5, que é a versão primeira release do Core. O Ionic está embutido aqui nesse mesmo, é isso mesmo. Tá? Então nós estamos partindo aqui do 4 para 5, tá? Nós estamos, veja que eu estou com a versão 4 do CLI, mas estou criando um Ionic, a versão de Ionic 5, tá? Então veja que o CLI não tem interferência com o que tem o projeto atual, tá bom? Você viu lá que estava 4 e pouco. A gente criou o projeto, ele já está colocando a Ionic Core com a versão 5.0, tá? Então assim, já estamos começando além do que era prometido no projeto. E aí a gente vai seguindo aqui. Então tem o git ignore, porque ele já foi inicializado a parte do git. Veja que ele já fez o npm install. E aqui no source está a estrutura. Veja que ele lembra bastante a estrutura do Angular. Ó. Tá vendo? A mesma estrutura de pastas. E aqui também segue a mesma ideia, tá vendo? Então assim, é bem parecido. Para a gente trabalhar vai ser mais fácil. A gente tem aqui o polyfill, que é algumas configurações. Teste, zone flags, que são configurações de zoneamento. Tem aqui a questão da main, que é o arquivo principal que ele vai dar o start, assim também como é lá no Angular. Também tem o main, polyfill, teste. Veja que é muito parecida a estrutura, tá? Nós temos aqui o NVM Objects, que é uma coisa nova, que aqui não tem, eu acho. Não, tem também. Tem também, veja se não está assim. A estrutura é a mesma, porque a gente está trabalhando com Angular, tá? Assim como o NG Model que a gente utilizava no Engine Generate, o Ionic Generate também segue a mesma ideia, tá? Então aqui tem a estrutura, também tem as rotas, também tem o componente inicial. É a mesma ideia, tá? Muda somente as nomenclaturas, ó. Aqui é a parte da rota, onde vai carregar a rota, assim como é lá no Angular. A parte dos módulos. Então, assim, a gente veio do Angular agora, não vai ter muito que eu explicar para vocês de estrutura, porque é basicamente a mesma. Então, isso é legal porque a gente reaproveita conhecimento. É isso que eu comentei lá no videozinho no início da aula. O bom de você trabalhar com Ionic é que você reaproveita o seu conhecimento. A gente acabou de fazer uma interface web, utilizando o Angular Material, fizemos toda a estrutura com Angular e a gente está vindo agora para o Ionic, então a gente vendo que é praticamente a mesma coisa. A gente vai mudar alguns detalhes só, tá? Então, vamos lá só para a gente dar uma olhada como funciona. Está carregando aquela tela. A gente tem aqui os componentes do Ionic, então eles são separados dessa forma. Em vez do HTML que a gente usava lá, a gente aqui usa os componentes do Ionic. Eu tenho o content, que é o conteúdo principal. Aqui a gente pode já mudar ele para colocar, por exemplo, app get mestres. App get mestres. Ele já vai compilar, tá? Então, da mesma forma que o outro Angular também atualiza, ele também atualiza aqui. Então veja que ele já está atualizando, já mudou aqui em cima. Vamos colocar aqui também get mestres. Aqui nós vamos apagar, tá? Ele aqui trabalha com cores, tá? Ele tem os temas aqui também. Então aqui nós temos os temas, as variáveis que a gente pode utilizar, que é a cor primária, cor secundária e assim por diante. Então se a gente, por exemplo, vir aqui no componente aqui que a gente quer e colocar aqui que ele quer color primary, e vir aqui colocar primary, bem parecido com o Angular Material, tá? A gente vai rodar aqui, ele provavelmente vai mudar a cor lá para azulzinho, que é a cor do primary. Tá lá, é a cor do primary. Aonde está essa cor do primary? Está aqui em variables. Aí nós temos aqui a cor do primary, é exatamente essa que está carregando lá. E aí tem todas as cores que a gente pode usar, o danger, deck. E aí tem as coresinhas internas, tá? Ele pega essa nomenclatura principal aqui, se eu quiser colocar lá, por exemplo, dark, ele vai colocar aquela cor mais escura. Deixa eu atualizar aqui. Veja que ele veio exatamente aquela cor que está aqui no dark. Se eu colocar o medium, ele vai ser aquela cinza. Então vamos lá. Compilou. Ah lá, é aquela cinzinha.
Então, só para vocês entenderem, essa estrutura aqui da frente é a cor mesmo, que é o nome, light, o danger, se eu quiser, por exemplo, o white, ele vai jogar lá, vai ficar laranjadinho, ó, tá? E aí tem as estruturas de cores aqui. No Ionic novo, nessa versão 4.5, ela tem um gerador dessas cores aqui, então você pode definir algumas, olha lá, ele mudou para amarelinho, você vai colocar o terciário aqui, que seria o primário, secundário e terciário, ele vai mudar para a cor também meia roxinha, que é a cor do nosso app, praticamente. E aí, outro detalhe, acompanha que aqui tem um sombreadinho, deixa eu dar um zoom aqui para você ver, ó. Tem um sombreadinho, tem uma estrutura um pouquinho diferente. Se a gente muda ele para iOS e manda atualizar a página, só veja já que ele vai ficar centralizado o título e a sombrinha deixou de existir. Então, isso é o legal. Cada device ele vai ter a estrutura padrão dele, tá bom? Então, para a gente não estender essa aula demais hoje, a gente vai ficar por aqui. Nas próximas aulas a gente vai continuar, vai começar a estruturar o projeto igual a gente tinha construído lá no Adobe XD, tá? E ficamos por aí, até a próxima. Opa pessoal, beleza? Tudo bom? Me chamo Ricardo, estou aqui para ensinar para vocês um pequeno cursinho de React Native, tá? Nesse curso que a gente vai trazer aqui para o nosso canal agora, nós vamos trabalhar com algumas tecnologias bem interessantes. Nós vamos trabalhar com React, nós vamos trabalhar com React Native, nós vamos trabalhar com Redux, com o Hooks, né? O React Hooks, nós vamos trabalhar com Node.js e nós vamos trabalhar com Mongo, tá? Então eu estou trazendo para vocês essa série de aulas, né? Essa série de curso, para a gente fazer esse pequeno sisteminha, que é um sistema de gerenciamento de estacionamento, né? Imagina aquele estacionamento que você tem na sua cidade, no centro, e aí você pode deixar seu carro e a pessoa faz o controle do pagamento, né? Aqui a gente tem como é a ideia do projeto, a gente está tentando seguir um projeto bem simples, mas que vai abordar muitas tecnologias, tá? Aqui a gente vai fazer essa parte em React, né? Ou seja, a gente vai ter um painel feito em React, onde tem os nossos cards, onde vão estar os carros que vão estar estacionados, vai ter a data que a pessoa entrou, vai ter a data que a pessoa saiu, a placa, um componente para adicionar. Isso, eu tenho esses dois modaizinhos aqui, que eu posso finalizar o meu estacionamento, quanto eu posso adicioná-lo. E também nós vamos ter a parte do React Native, que é a parte do aplicativo, que é onde você, com o seu carro, vai chegar lá, vai digitar a sua placa, confirmar, e aí depois você vai ter o controle daquele momento que você está estacionando, quanto que já está custando, qual o seu carro, qual a sua placa, os dados, e os históricos de estacionamentos que você teve com esse sistema. Então é um sistema bem simples, pequeno, mas que a gente vai aprender muitos conceitos que são utilizados hoje no desenvolvimento com React Native e React, tá? Então assim, muito bacana, nós vamos aprender um pouquinho de Node, nós vamos fazer fazer uma API para salvar essas informações em Node. Então vai ser um curso extremamente interessante, rápido, bem prático, mão na massa, tá bom? Estilo bootcamp, né? Muito massa. E para isso acontecer, eu quero o apoio de vocês, quero que vocês estejam sempre curtindo, compartilhando, tá? Ajudando o canal a crescer, o canal vai voltar ativa. Então eu vou fazer pequenos mini cursos para trazer para vocês novas tecnologias, para trazer para vocês novidades e sempre pequenos projetinhos para a gente desenvolver. A gente hoje tem o canal do YouTube, da Udemy, onde a gente faz cursos mais completos, a gente desenvolve o sistema inteiro, né? A gente tem 2 sistemas hoje grandes lá em desenvolvimento, e a gente vai criar pequenos mini cursos aqui no YouTube. Então, ajuda a gente nesse projeto, ajuda a gente a crescer o canal, a evoluir e fazer com que esses pequenos projetos ajudem mais pessoas a aprender programação, a mudar a sua vida através da tecnologia, porque se você desenvolvendo esse projeto aqui conosco, com certeza você já vai poder dar um upgrade na sua vida profissional, tá bom? Então vamos lá, um forte abraço para vocês e até mais.